seja bem-vindo a você que está acompanhando mais um Talking DI. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que conectam negócios que crescem. Esse tema, então, que tem aí o objetivo de explorar mais ainda a conexão entre mulheres que pode impulsionar o crescimento, né, o networking entre mulheres, especialmente na área de negócios. Para falar sobre isso, então, a gente recebe aqui hoje a Elisane Longinotti, que é treinadora comportamental e idealizadora da comunidade Donas do Seu Sucesso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço que é tão importante para o nosso mundo feminino, né? Quando a gente fala de negócios, a gente precisa de mais espaços para colocar um lado da mulher empreendedora que muitas vezes nem é visto pela sociedade. Perfeito. Um espaço que cresce cada vez mais, inclusive, Com né? certeza. Isso aí. Elisane, nós temos vários assuntos, vários eventos para falar, para destacar, mas antes eu quero saber, né, um pouquinho mais da tua trajetória, né? O que te trouxe até aqui e, inclusive, a fundar, né, a desenvolver esse projeto, então, que é o Donas, né? Então, vou pedir para te falar um pouquinho sobre esse projeto e sobre a tua trajetória até aqui, então. Bom, o Donas ele nasceu especificamente há 4 anos atrás, então eu tenho muito orgulho quando eu falo que eu tenho orgulho quando eu cito que uma comunidade que vem e fica 4 anos e ainda em crescimento e ainda trazendo muita transformação é algo para nos orgulhar. Não a mim como idealizadora, mas a todas as participantes. Porque o que a gente vê vir para o mercado são muitos grupos que vêm, ficam um tempo e se dissolvem. E não, a gente veio como uma comunidade realmente para ficar, para se fortalecer. A comunidade Donas veio de algo que eu sempre ouvia ao meu respeito. Por alguns acontecimentos da vida, eu já tive muitos altos e baixos, eu já fui a empreendedora muito bem sucedida, mas eu também já fui a empreendedora que não foi nada legal nos negócios, então eu tive um negócio de sucesso e eu tive um negócio de fracasso. E isso traz muita bagagem e muito aprendizado. E por uma trajetória minha de vida pessoal, eu tive muitos momentos que eu tive que deixar um pouquinho os negócios de lado, porque eu tinha outras prioridades na minha vida, e isso exigia de mim uma bagagem emocional muito grande. E eu ouvia muito das pessoas. Eu quero me levantar como você levanta, eu quero ter a força que você tem, eu quero conseguir fazer da forma que você faz. E quando eu pensei numa comunidade de mulheres, o que nós entregaríamos? Mais um grupo de empreendedorismo? Não, não era para ser isso. Então eu lembrei de todas as vezes que eu ouvi, eu queria ser tão forte quanto você. Então o Donas nasceu com o principal propósito de fortalecimento de mulheres. Porque para termos um CNPJ de sucesso, a gente precisa de um CPF bem resolvido por trás. E a mulher vem com essa bagagem. Não vamos trazer a ilusão de que empreender para o mundo masculino é igual a empreender para o mundo feminino, porque de fato não é. A gente tem muitas nuances, a gente tem muitas adversidades que às vezes o mundo masculino não tem. Então o Donas veio com esse grande propósito de fortalecer mulheres. A gestão emocional, ela vem como premissa do sucesso. Tanto que os negócios mais bem-sucedidos que a gente tem, que a gente pode citar vários aqui como exemplo, não necessariamente são as pessoas que têm o QI mais elevado, mas são as pessoas que têm um coeficiente emocional alto. Porque o que nós enfrentamos no dia a dia são as adversidades, tanto no empreendedorismo quanto na nossa vida. E o que vai fazer com que a gente saia dessa situação, melhor ou pior? A nossa gestão emocional. Então, quando as pessoas falam, é treinadora comportamental, mas fala de empreendedorismo, vamos lá. Um negócio não é só planilha. A composição de um negócio começa quem está gerindo esse negócio. Então, antes de ter uma planilha, antes de você ter um negócio físico de portas abertas, antes de você empreender no mundo digital, a gente precisa olhar quem nós somos e para onde exatamente nós queremos ir. E aí vem todo o restante de composição do empreendedorismo. Mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás. E às vezes não é nem sobre capacidade. A gente vê pessoas gigantes de capacidade e que não conseguem colocar isso para o mundo lá fora. Perfeito. Então começa com a base, com o emocional, com o controle, porque quando tudo está controlado dentro, fica mais fácil, né? Fora. Tu acabar
refletindo isso, né, Exato. no teu público, no teu produto. Então, e como que é a questão desse perfil, desse público, né? Como que são as atividades, né? Esses projetos, esse envolvimento. Dentro do Donas, a gente tem basicamente 90% das associadas que são empreendedoras, mas ele não é uma comunidade exclusiva de empreendedorismo. Mas a grande parte, sim. Dentro da comunidade Donas, a gente tem 2 campos de atuação. A gente trabalha a questão emocional, propriamente dita, que é o que nós falamos, essa questão de fortalecimento, de desenvolvimento, de intelectualidade, de conciliar como que eu olho para a minha pessoa física, como que eu olho para a minha pessoa jurídica, quem sou eu como mulher, quem é o meu negócio. Então, a gente tem isso. E a gente tem uma segunda área de atuação muito forte, que é no próprio empreendedorismo, a desenvolver o negócio delas. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolve como pessoa, desenvolve o negócio. E aí a gente tem ações específicas para o empreendedorismo, como nossa feira de negócios, rodadas de negócios, jantar de negócios. A gente tem muito dentro da comunidade o incentivo do consumo interno. Não tem obrigatoriedade, tem um incentivo. Porque não faz sentido você estar numa comunidade, você estar num grupo que tem os mesmos objetivos, que cresce junto, e tu fazer o consumo fora dali. Nós temos um lema, que é uma sobe e puxa a outra. Então, tem alguns momentos que eu vou precisar que você me dê a mão. Mas tem momentos que eu também vou te oferecer a minha mão. E essa troca genuína, essa troca sem peso, ela é muito boa dentro da comunidade. Então, enquanto o empreendedorismo, além das atividades externas que a gente faz, que envolve o grande público, a gente tem muitas coisas internas que a gente desenvolve também. Como, por exemplo, hipoteticamente aqui, temos uma loja que vai fazer um lançamento de coleção, né? Da nova coleção. O que a comunidade busca? Estar lá nesse lançamento da nova coleção. E nem sempre é sobre compra. E a gente traz isso muito forte. Talvez naquele dia você vá na loja e você não tenha condições de efetuar uma compra lá. Mas o fato de você estar lá, você estar divulgando o trabalho da outra, você estar enaltecendo a empresa da outra, tem muito valia. Tem coisas que a gente ajuda a outra empreendedora sem ter um gasto financeiro necessariamente dito. Perfeito. Então, é sobre isso, é sobre fazer movimentos dentro da comunidade. Porque acho que uma das situações que acaba gerando, né, muita troca são os networkings, né? São os eventos, às vezes, como tu mesmo disse, né? Tu não tá lá para consumir na ocasião, no momento, mas tu tá lá conhecendo, trocando ideias, né? O apoio, isso acaba gerando, fortalecendo, né, essa comunidade, especialmente entre mulheres, né? Nesse empreendedorismo. Ou, às vezes, incentivando uma outra, né? Ali ela consegue, eu também consigo. Então, é dessa forma que acaba acontecendo aí o projeto. Porque alguns momentos, quando a gente... Vamos lá. O empreendedorismo, a gente pode ter problemas diferentes, situações diferentes no empreendedorismo, mas concorda que a vivência do empreendedorismo, ela é basicamente igual? Talvez hoje você tenha um problema com um cliente teu e você precisa ter um bom jogo de cintura para resolver esse problema, e eu tenho um problema de não tive recursos o suficiente para pagar o boleto de hoje. São 2 problemas distintos, mas que estão dentro do empreendedorismo. Então, tem muitos momentos que, numa troca de conversa, a gente encontra a solução nossa no que a outra está vivendo. Isso é muito importante, esse ambiente seguro de que aqui eu vou colocar as situações e eu não vou estar sendo julgada por isso. Porque, vamos lá, desafio a gente tem todos os dias. E muitas vezes a empreendedora está tão sozinha que ela não consegue nem ter um campo de visão aberto para ver possíveis soluções. E a gente brinca com isso, que às vezes a empreendedora acha um problema para cada solução, quando deveria ser o contrário. Estar num ambiente seguro, ter a possibilidade de fazer essa troca, é muitas vezes você ter um olhar externo que te aponte algo que você não estava vendo. E deixa o teu caminho mais leve. Já diz o velho ditado, sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E é sobre isso.
é sobre longevidade de negócios. É sobre não ser aventureiro, comecei hoje e amanhã ficou difícil, não dei conta, vou fechar, vou fazer outra coisa na vida. Não. É sobre você abrir um negócio que foi um sonho seu e dar continuidade a esse negócio. Por isso que já na introdução vocês trabalham já esse contexto, né? Porque não é só a parte prática, né, burocrática, como tu disse, tem toda uma função por trás, especialmente as mulheres que às vezes não, na sua grande maioria, né, são a chefe de casa, estão cuidando da família, né, do lar, então são muitas atividades, então às vezes tu acaba realmente sobrecarregada e não consegue buscar um auxílio, né? Então essa rede já acaba proporcionando essa atenção, né? E o próprio comportamento feminino, ele é o comportamento, e a gente vem com essa cultura, né? Do não pedir ajuda. Do eu preciso ser forte o suficiente para dar conta de tudo. E é outro ponto, o medo do julgamento. E se eu falar que eu não estou dando conta? Vão me julgar fraca. E se eu falar que não deu certo? Vão me julgar incompetente. E se eu fracassar? O que vão falar a respeito? A mulher traz muito isso. Quando a gente fala do nosso sistema de configuração de fábrica, né? Quando a gente fala do nosso cérebro primitivo, a gente fala que isso é neurociência. O nosso cérebro primitivo, ele opera dentro de um sistema de fracasso, escassez, ameaça e medo, que é o nosso sistema límbico. Então a gente já veio numa configuração de que tudo isso está acontecendo, o medo, o fracasso, a dificuldade e tudo mais. A gente precisa treinar o nosso cérebro para ir para a abundância, para a coragem, para um pouquinho de audácia, que não faz mal para ninguém. Então a gente precisa treinar tudo isso. Aí vamos para um comportamento feminino de que, se nós pegarmos lá nos nossos primórdios, se nós olharmos para a nossa história, a mulher não tinha a concepção de empresária, de empreendedora. Ela era o quê? Nutrição, dona de casa. E de repente a mulher resolveu se posicionar, desbravar, conquistar, ser vista no mercado. Só que ela não deixou as outras funções dela. E aí houve um acúmulo. E ela começou, de certa forma, numa competição do mercado com o mundo masculino. E há muito claro essa competição. Só que vamos lá. Se o homem tem o filho dele com febre, ele vai sair de casa, vai para o trabalho dele e vai trabalhar o dia todo normal. Às vezes ele até vai lembrar que o filho dele estava com febre em casa, mas a responsabilidade vai ser dele? Não. A mulher foi trabalhar, desempenhou o papel dela também, honrou com as responsabilidades dela, mas ela tem um filho em casa com febre que ela não desliga o tempo todo. A produtividade dela vai ser igual à do homem? Não. Por isso, hoje, a gente vê no mercado muitas mulheres masculinizadas. A gente vê muitas mulheres hoje muito com energia masculina e pouco com energia feminina. Então, é algo que nós conquistamos, e é maravilhoso isso, e que a gente conquiste muito mais, que a gente tenha muito mais um poder interno de solução, de resolução, de vida, mas que a gente não esqueça que a gente é humano, não somos máquina e a gente não precisa dar conta de tudo. Aonde que está escrito que a gente precisa dar conta de tudo? E que bom a gente ter um lugar que eu possa olhar para você e dizer assim, falhei, não devia ter feito aquilo, falhei. O que eu posso fazer agora para corrigir o percurso? O que eu posso fazer? Ou então você chegar e dizer o seguinte, gente, não foi legal a minha última estratégia de vendas. Minha última estratégia de vendas não foi assertiva. O que você está fazendo na tua empresa agora? Para eu entender se eu consigo me espelhar no que você está fazendo. Sem concorrência, sem aquele apontar de dedo do tu não pode fazer, tu não merece fazer, tu não merece colher. É sobre isso. É um ambiente seguro onde as mulheres, podem ser vulneráveis, mas não deixar de ser empreendedora, mas ali abrir esses desafios, né? Então, assim, não é sobre eu sou forte, eu dou conta, porque realmente, às vezes, é isso que acaba sobrecarregando a mulher, né? É tentar ser forte o tempo inteiro, mas esse é um espaço, então, onde as mulheres podem ser vulneráveis, né? Exatamente. E acolher a vulnerabilidade uma da outra. Tu trouxe vários desafios aqui, né, sobre a mulher.
que tem essa questão da competitividade, às vezes, com o homem, que a gente sabe que nunca vai ser igual, biologicamente falando, estruturalmente, culturalmente também falando, né? Mas, assim, sobre a questão das mulheres empreendedoras, né? Quais desafios mais, assim, tu consegue analisar no cenário, assim, no mercado de trabalho, né? Além dessas questões, assim, de ser mãe, ser dona de casa e ter várias outras tarefas, né? Mas, assim, na rotina empreendedora. A rotina empreendedora, o maior gap das mulheres é entender a priorização. O que eu priorizo? Ontem mesmo, numa turma de mentoria, a gente usou uma ferramenta de gestão de tempo. Quando a gente ouve, estou muito cansada, não estou dando conta, a gente sabe que o que há por trás é uma má gestão de tempo. E quando a gente fez essa ferramenta, eu coloquei para elas como elas deveriam desenvolver e a gente desenvolveu isso durante a aula. E eu falei para elas o seguinte, quando elas finalizaram, eu falei, eu aposto com vocês que 95% das atividades vocês colocaram no urgente. E aí todo mundo riu. Falei, vamos lá, vamos aprender sobre prioridades. O que é prioridade nesse momento? O que eu necessariamente preciso executar e o que eu posso terceirizar, ou eu posso delegar. Então, qual é o maior gap? Gestão de tempo. Entender o que é a prioridade no momento. Entender que muitas coisas não necessariamente precisam ser feitas por mim. Mas a mulher traz isso com ela, que só ela faz bem feito. E aí ela tem essa dificuldade de dividir. O segundo maior problema é a organização financeira dela. Primeiro, grande parte das mulheres misturam PJ e PF. Ou seja, se o dinheiro entrou, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Ou então, algumas têm o desejo tão grande da empresa crescer que elas não retiram para a Labore. E aí, o que eu sempre trago? Alguém aí está vivendo de resto. Se você entende que todo o dinheiro que entra é seu, a tua empresa está vivendo de resto. E empresa que vive de resto não cresce. Se você deixa tudo na empresa e você não tira nem para a tua necessidade básica, porque você precisa entender o seguinte, se você tivesse uma funcionária lá, tu pagaria o salário dessa funcionária? Pagaria. Mas aí você não se paga. Quem vive de resto? Você. Para um negócio ser um negócio de sucesso, ele ter longevidade, ele ser um negócio saudável, ele precisa necessariamente de duas coisas. Que você tenha rentabilidade e que você goste do que você faz. Senão ele não se sustenta. Porque se você ganhar muito dinheiro, mas você não é feliz fazendo aquilo, vai chegar um momento que você vai querer desistir. E aí a gente vê tantos exemplos das pessoas que largam grandes centros, grandes empresas, grandes CEOs que largam diretoria de grandes empresas para ir para uma cidade do interior viver. Por quê? Porque ele não estava feliz, não era sobre dinheiro. Por um outro lado, se você ama o que você faz, mas você não tem dinheiro para pagar os seus boletos, você também vai querer desistir. Então, precisa desse equilíbrio. Eu fazer o que eu gosto, mas eu ter uma rentabilidade saudável. Então, esse eu apontaria como um segundo maior problema dentro hoje do empreendedorismo, né? Primeiro, gestão de tempo, depois a questão financeira. E o terceiro grande problema, que alguns vão colocar em qualificação como primeiro lugar, e eu coloco em terceiro lugar, que é ela acreditar nas suas capacidades. Por que eu coloco em terceiro lugar? Porque ela só começa a se questionar isso quando começa a dar errado. Mas não começou a dar errado porque ela não tinha capacidade. Começou a dar errado porque ela não ficou atenta aos dois primeiros itens. Então, por isso, na minha concepção, como mentora de negócios, eu coloco em terceiro lugar. Porque quando o negócio está indo tudo bem, ela não questiona as capacidades dela. Às vezes é realmente uma ferramenta, é um controle, é um conhecimento que tu pode adquirir, não é necessariamente, né, uma capacidade tua ou falta dela, né? Então são coisas que são possíveis a gente acabar adquirindo através do conhecimento, através dessa troca, né, que o Donas acaba proporcionando. Tu trouxe algumas ferramentas, alguns exemplos bem que a gente consegue realmente visualizar na prática, né? Mas eu queria que tu trouxesse alguns exemplos de parcerias ou resultados, né?
que surgiram através da comunidade. Acho que valorizar as histórias reais, né, trazendo exemplos, acabam também aproximando o público, né, desse projeto. A gente teve dentro da comunidade negócios que tiveram um índice de crescimento de até 450% de negócios. A grande maioria das empreendedoras e empresárias que vêm para a comunidade Donas são aquelas que ainda estão gerindo sozinhas seus próprios negócios, que ainda não tem equipe, que ainda não tem funcionários. Então ela ainda é muito a força do negócio. E quando a gente é muito a força do negócio, quando a gente está muito na parte técnica, no desenvolver da burocracia propriamente dito, a gente não consegue ter uma visão ampla para o que está acontecendo no mercado como um todo. E às vezes a gente deixa passar estratégias que seriam muito aplicáveis ao nosso negócio, a gente deixa de ver e de aplicar porque a gente está com o campo de visão fechado. Então nós tivemos negócios hoje dentro da comunidade que chegaram a crescer 450%. A troca entre as empreendedoras também é muito grande ali dentro. E a gente tem esse jantar estratégico que nós vamos fazer ele novamente agora no dia 11 de março. Até então nós fazíamos rodadas de negócios. Hoje a gente substituiu por jantar estratégico. E eu já vou trazer o porquê dessa substituição. Dentro do jantar estratégico, a gente teve cases de pessoas que não são sócias da comunidade, mas que foram para dentro do jantar estratégico e fecharam parcerias aí de mais de 50k. Então, tu vai para um jantar, a gente nem usa muito a palavra network, a gente usa mais a palavra netweaving, que é a extensão do network, porque o network, se você for conhecer e você não tiver uma continuidade dele, para ali. O netweaving não, é o que aproveitamos desse network feito no local. Então, foram cases que deram continuidade a isso, que acabaram fechando o valor significativo de negócios e não faziam parte, só o fato de estar participando num evento. Quando a gente está num evento, é claro que as nossas associadas, elas têm vantagens em termos de participação do evento, mas lá dentro todas são tratadas da mesma forma. A partir do momento que está num evento nosso, todos acolhem, todos são vistos, todos os negócios são colocados em destaque, porque somos todas mulheres lá não há concorrência. É palco para todas. É palco para todas. Perfeito. Tu acaba de citar, então, esse jantar de negócios que vai acontecer no dia 11 de março. Então, de maneira geral, ele é aberto ao público? Ele é aberto ao público, porque olha só, tem um velho ditado que eu acredito que todo mundo já ouviu. Você é a soma das pessoas que você convive. Você é a soma das 5 pessoas que você convive. E a gente traz muito forte nesse jantar que um negócio de sucesso não é gerido apenas pelas planilhas, né? Não são apenas as planilhas que fazem o teu negócio de sucesso, e sim as pessoas que você se conecta. Então, a gente traz nesse jantar esse ambiente de conexão. A gente traz todos os negócios para serem expostos, serem divulgados, serem vistos, né? E aí o olhar individual também para cada uma. Então, as mulheres sentam em uma mesa em 4 mulheres, e a cada 4 mulheres existe o tempo de fala, existe a apresentação, existe o direcionamento da apresentação desses 4 negócios. Vencido o tempo, a gente vai para mais 4 negócios, ou seja, durante a noite elas giram em várias mesas e elas conhecem várias mulheres naquela noite. E a orientação que nós sempre vamos fazer logo de início é: o que você veio buscar aqui? Porque para algumas é buscar uma parceria de negócio e não necessariamente efetivar uma venda. Para outras, vem com a divulgação, com o desejo de quero que mais pessoas ouçam o meu negócio e eu vou plantar a sementinha agora. E depois eu venho com a conquista do cliente. Porque se nós pensarmos num funil de vendas, um jantar estratégico é o topo do funil, a boca do funil, que te leva para as pessoas mais assertivas. Porque você está sentado à mesa com pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que estão na mesma mentalidade que você. Nós temos dois tipos de pessoas que se aproximam na nossa vida. As pessoas que vão nos agregar muito ou as pessoas que vão sugar muito. Em um jantar de negócios, você está com pessoas que vão te agregar.
em conhecimento, em parcerias, em clientes, em novas formas de ver negócios, em novos insights de negócios, porque às vezes as pessoas vão para o jantar e ainda não têm um negócio propriamente. Elas vão lá para ter insights de no que elas vão empreender. Às vezes tu vai lá com um objetivo e volta com outra ideia, né? Com uma outra sementinha. E nesse jantar em específico, a gente vai ter 3 mulheres que vão ser sorteadas na hora, na noite, a gente não sabe quem, né? E essas 3 mulheres vão ser mentoradas ao vivo sobre os seus negócios. Lembra que nós falamos que o mundo do empreendedorismo, ele traz basicamente os mesmos desafios, em proporções diferentes, mas são basicamente os mesmos desafios? Então, a partir do momento que você está ouvindo sobre a condução do negócio da sua colega, isso você está fazendo para o seu também. Então, vem com esse diferencial. Não é um jantar de negócios onde eu fui lá, aproveitei da refeição e foi isso. Não, ele vai muito além da refeição. O objetivo é bem maior. Bem né? maior que isso. Perfeito. Então fica o convite para o pessoal, se tu quiser trazer mais detalhes sobre o local e também sobre como o pessoal pode adquirir, né, os ingressos, se é na hora, como é que funciona? Tá, a gente vai fazer no Marrute, restaurante Marrute. A gente inicia pontualmente às 19 horas e eu falo muito dessa questão, por quê? Porque nós estamos num jantar onde o nosso tempo é precioso. Então, a gente cuida muito dessa questão de organização de horário. Paramos às 20 horas, todas juntas para o jantar. O jantar é servido todo no mesmo horário. Escolhe o prato com antecedência para que a gente tenha realmente uma gestão de tempo muito eficaz lá. Afinal de contas, eu falo de gestão de tempo, então nada melhor que ensinar também as meninas sobre isso. E a gente fica até aproximadamente 21h30, 22 horas, fazendo essas conexões de negócios. Os ingressos são antecipados, por quê? Porque você escolhe o teu prato para que na noite seja tudo muito eficaz. Então, você já chega no restaurante sabendo qual é o seu prato que vai ser servido às 20 horas. Onde que vocês podem se inscrever? No próprio Instagram do Donas, Donas do Seu Sucesso, e também no 499-9181-8885, que é o telefone da empresa, e aí as meninas vão direcionar para fazer a inscrição. Perfeito. Além desse jantar, também temos uma feira no dia 8 e 9 de maio, também promovida pela Donas, né? Conta para nós um pouquinho sobre esse evento que está na 9ª edição. 9ª edição, já é uma feira bem consolidada. A gente começou essa feira interna para as associadas se conhecerem, entenderem o que cada uma faz, e a gente resolveu trazer para o grande público e deu muito certo, tanto que a gente já está na 9ª edição. Essa feira acontece no Lang, e nesse momento nós fizemos com a intencionalidade do Dia das Mães. Por quê? Dia das Mães é no dia 10 de maio. Então, a gente fica com a feira aberta ao público no dia 8, das 13h30 às 21 horas, horário diferenciado, porque as pessoas vão, comprem seus presentes com calma. E no dia 9, a gente faz, então, das 9 da manhã às 18 horas. E essa feira tem um diferencial que a gente ainda não havia oferecido para o público. A gente vai ter durante os 2 dias muitas oficinas gratuitas. Então, a gente está agora na fase de seleção dos profissionais que vão para essas oficinas e vai aberto ao público. Então, a gente vai ter o entretenimento desde a criança, com oficinas de criança, mas a gente também vai ter oficina de maquiagem, a gente vai ter yoga, a gente vai ter outras atrações, a gente está fechando aí com a menina para uma aula de dança. A gente vai ter essas oficinas para quê? Para que as mulheres vejam lá também como um ponto a mais de diversão e desenvolvimento. Então, a gente vem com as oficinas gratuitas que vai ser por inscrição. A gente já deve definir o calendário aí. Perfeito. Um diferencial, então, nesta 9ª edição da Feira Donas. A abrangência da comunidade hoje atua especialmente em Chapecó, em Xanxerê, isso? Chapecó já há 4 anos. Xanxerê, nós estamos a partir de outubro agora de 2025, já estamos em atividade, a gente já tem os mesmos eventos que tem em Chapecó, já tem em Xanxerê, inclusive tem feira em Xanxerê esse ano também, e a gente está aí em negociação com 2 cidades no Rio Grande do Sul e 3 cidades aqui em Santa Catarina. O Donas nasceu
com o objetivo de realmente ser espalhado. E esse ano nós vamos trabalhar muito nisso, para que as mulheres tenham conexões em outras cidades, para que a gente não tenha Chapecó como limite. A gente pode mais, os nossos negócios podem mais. Então, por que não? Mulheres de várias cidades e estados. E fazer muitas trocas, muito exatamente. Só para destacar, então, essa feira, no caso de que vai acontecer dia 8 e 9 de maio, ela acontece em qual local? No Lang Palace Hotel. Entrada gratuita, e ainda a gente vai ter as oficinas como um bônus, e aí as oficinas sim precisam ser inscritas, porque a gente tem limitação de vagas. Perfeito. Acho que você, assim como eu, que não conhecia o Donas, né, fiquei bem encantada, bem interessada, porque tu trabalha um todo, né? Uhum. Não é só a questão do empreendedorismo, só a questão do lazer ou do lar, enfim. Então, são muitas áreas que acabam aí sendo expandidas, né? Nesse contato, nessa troca, nesses eventos. E tem uma coisa bem importante que eu não te falei. A gente tem 3 entregas durante o mês. Além desses momentos, desses eventos, a gente tem 3 entregas durante o mês. Uma entrega presencial, que é a nossa confraria Donas. Então, todos os meses a gente tem calendário definido até o final do ano. Então, todas as associadas já sabem exatamente quando vai acontecer os eventos. Nós temos a confraria, que a gente se reúne todos os meses, presencial, e vive esse momento da confraria. E a gente tem outros 2 momentos online. Uma dessas mentorias online é conduzida por mim, como idealizadora da comunidade. E outra mentoria é conduzida por uma das associadas, que a gente chama de Donas Ensina. Porque dentro da área de cada uma, a gente tem muita coisa para ensinar umas às outras. Então, é um momento para elas serem o destaque na comunidade, é um momento para elas dividirem conhecimento. Esse protagonismo, né? Exatamente. E é um momento também para elas se desenvolverem. Porque nem todo mundo tem a facilidade da comunicação, nem todo mundo se sente pronto para a comunicação. Então, vamos lá. Entre eu falar para um grupo onde eu me sinto segura e eu falar abertamente, é melhor que você comece por um grupo onde você está se sentindo segura. Então, isso as desenvolve muito. E quem tem negócio físico vem falar também? Claro que vem. Quem tem negócio físico vende todos os dias. Quem tem negócio físico encanta cliente todos os dias. Quem tem negócio físico tem a diversidade. Então, ela tem muita coisa para ensinar. Então, independente da área de atuação, todas passam pelo Donas Ensina. Perfeito. Muito aprendizado, aí muitas coisas a segregarem, né? As participantes. Então, e para quem tem interesse também, então fica o convite, né? Esse jantar que acontece, então, no dia 11 de março no Marrute. E aí, mais adiante, então, em maio, ali temos essa feira, né, que é também aberta ao público para conhecer, né, consumir e fazer essa troca aí entre mulheres. Então, a gente teria muitas outras, né, abrangências aí para falar sobre essa questão, mas eu quero ir te agradecendo, Elisane. Mas antes da gente finalizar, quero pedir para ti, né, que mensagem tu deixa aí para as mulheres, para o pessoal que está nos acompanhando. Daqui a pouco falta uma coragem, falta um empurrãozinho, né, para às vezes dar um passo que pode mudar a sua vida, né? Se eu tivesse que dar apenas um conselho, que, aliás, se você me permite, existe uma diferença muito grande entre opinião e conselho. E na maioria das vezes a gente busca opinião. Opinião da amiga, opinião do marido, opinião do namorado, opinião da vizinha, opinião da outra empreendedora. A opinião, todo mundo está apto para dar. Conselho, só os especialistas. Então, se eu pudesse, nesse momento, te dar um conselho para a vida e para os negócios, seria ambientes. Porque os ambientes e as pessoas que você está são as pessoas que vão te impulsionar ou são as pessoas que vão te estagnar. E por mais que nós sejamos mulheres fortalecidas, por mais que nós sejamos mulheres decididas, por mais que nós buscamos o protagonismo, a gente ainda é circundado por pessoas. Então, eu olharia muito para os ambientes que a gente está. Como diria a nossa mãe, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ambientes. Escolha os ambientes que você deseja para a sua vida. Sem dúvidas, isso é o que vai impactar, né, e vai influenciar na nossa rotina, nos nossos hábitos e também nos nossos resultados, especialmente para as empreendedoras.
Perfeito, então essa foi a Elisane Longnotti, treinadora comportamental e idealizadora da comunidade Donas do Seu Sucesso, que a gente pode conhecer um pouquinho mais. Mas, Elisane, quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais sobre os próximos eventos, pode entrar em contato, então, através das redes sociais. Isso, ou 499-9181-8885. E o Instagram é? Donas do Seu Sucesso. Perfeito. Então, essa foi a Elisane Longnotti para falar mulheres que conectam negócios que crescem. Bom, a nossa conversa já falou bastante sobre esse título, né? Que explica muita coisa, então, né? Que essa conexão, essa troca aí que acaba agregando de maneira muito forte então, na vida de várias mulheres, não só em Chapecó, mas em toda a região e se expandindo cada vez mais. Então, muito obrigada, Elisane, por vir compartilhar um pouquinho mais sobre o teu trabalho aí. E o pessoal, então, que quiser acompanhar mais, fica aí à vontade para trocar mais informações, então, com a Elisane Longnotti. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.